É com muita satisfação que eu te convido a assistir o episódio de hoje do Juridicamente Falando. Mas antes de tudo, eu vou esperar, se inscreve no canal para você não perder nenhum episódio. Se você já teve aquele limite do cartão de crédito cortado de forma inesperada ou descobriu de repente que o seu dinheiro foi bloqueado, sem explicação alguma, pior, já foi vítima do fraude de cobrança indevida e ficou na dúvida o que fazer? Esse episódio é para você. Hoje vamos falar de situações que geram muitos processos, né? Justiça comum, ou seja, juizados especiais, explicando quando o banco é responsável por agir e nos proteger. Eu tenho a satisfação de convidar a doutora Tayane e ela aceitou o nosso convite, que é uma especialista no assunto. Muito obrigada por estar aqui conosco. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com você. Vamos começar com um dos temas aqueles mais sensíveis, quando o banco deve responder pelas fraudes cometidas por terceiros e como o consumidor pode comprovar essa participação na transação que causou prejuízo. Em que circunstâncias o banco responde objetivamente por fraude feita por terceiros? E como o consumidor pode comprovar que não autorizou, por exemplo, um empréstimo ou uma transação? Existem alguns tipos de situações que a gente consegue responsabilizar o banco de acordo com padrões do cliente. O STJ afirmou entendimento de que transações fora do padrão do cliente, transações atípicas, elas devem ser bloqueadas pelo banco e deve ser feito um contato com o cliente para confirmar aquelas transações. Por exemplo, você comentou de um empréstimo. O cliente tem o hábito de fazer empréstimos, empréstimo alto, empréstimo baixo. O banco, a obrigação dele é ter esse histórico do cliente. Ele não tem que simplesmente armazenar o seu dinheiro, te dar um cartão de crédito, você pagar a fatura e acabou. Não, ele tem que proteger os seus dados para que eles não vazem, principalmente quando a gente fala de idoso, de aposentado, pensionista, que é o público, né, mais frágil de toda essa relação. Então, o banco vai responder a partir do momento que seja comprovado vazamento de dados sensíveis que só o banco tem acesso, e transações que são fora do padrão do cliente. E é muito comum, às vezes, por exemplo, o cliente está conversando de fato com o banco, aí ele recebe uma resposta que não é do banco, finalizando aquele empréstimo, por exemplo, principalmente os idosos. E aí a pergunta que fica, mas como é que o fraudador sabia que ele estava de fato conversando na intenção de contratar? Exatamente, esse é o golpe da falsa central de atendimento. Muito comum. Geralmente chega um SMS falando compra não autorizada, valores são bem redondos, 3.500, 2.000, e eles sabem a sua conta e sabem o seu banco e o seu número de telefone. Se quem detém esses dados é o banco, como que bandidos ficaram sabendo? Como essas informações chegaram até essas pessoas? E é a partir daí que a gente consegue responsabilizar o banco. Porque são dados sensíveis financeiros. Só o banco tem. Como é que criminosos tiveram acesso? O banco precisa comprovar que, de fato, ele tem um sistema de segurança que não vaza dados, que transações fraudulentas não ocorrem, o que, né, não tem como. Então, a partir dessa limitação, a gente consegue responsabilizar o banco. Eu tive um caso no escritório de uma cliente que, muito humilde, recebeu uma ligação de uma suposta ONG para oferecer para ela uma cesta básica gratuita. Ela queria 5 netos sozinha, foi prontamente, recebeu a pessoa na sua residência e ela falou, olha, eu vou tirar uma selfie sua para guardar no nosso cadastro. E tá a foto dela no contrato, sorrindo, feliz com a cesta básica. No mês seguinte, tiraram a conta dela do INSS do banco anterior e tinham lá 5 empréstimos. 2 de cartão consignado, 2 cartões consignados, 2 consignados e um pessoal. E aí, quem tinha as informações dela, da aposentadoria, do banco anterior, quanto ela recebia, era o banco original. Então, a gente coloca todo mundo no polo passivo e consegue linkar as duas responsabilidades. Tanto pelo empréstimo fraudulento, né, feito dessa maneira,
quanto pelo banco anterior que detinha essas informações financeiras dela. Geralmente eles atacam exatamente as pessoas mais humildes, né? Sempre. De baixa instrução, que não vão ter maldade, né? Como você falou, exemplo. Ela aceitou um presente, Sim. se sentiu lisonjeada com aquilo dali. Um alimento. Para agradecer. Para cadastro. Exatamente. E aí você fica... Aí vem o ponto frágil. Como que teve essas informações? Como teve acesso a essas informações? Aí a gente já linka a questão do golpe, do falso boleto. Isso também tem sido muito recorrente, né? E como hoje tem sido o entendimento da responsabilidade do banco a esse boleto? O banco gosta muito de falar, você que pagou mediante a senha. Então o banco não tem culpa. Não tem nada a ver com isso. Você pagou, foi com a sua senha digital, token. O golpe do falso boleto, ele segue o entendimento do vazamento de dados sigilosos. Geralmente são boletos de financiamento de veículos. A maioria dos casos são boletos de financiamento de veículos que a pessoa recebe no próprio e-mail, com o mesmo valor que ela paga, os dados do banco, tudo certinho. E aí o que a gente faz? A gente responsabiliza o banco pelo vazamento de dados sigilosos. O banco que detém todas essas informações, ele tem que comprovar em juízo, né, que ele atuou com os dados do cliente da melhor forma possível e que bandidos não tiveram acesso. Porque é muito difícil você conseguir provar isso. Porque os dados chegaram a criminosos, de alguma maneira. E você precisa provar que você protege os meus dados. E aí? Exatamente. Aí cria a inversão do ônus. Exatamente. Né? Eu não tenho como fazer prova negativa, não tem como dizer não. Provar que você protege os meus dados. Exatamente. Não tem como. Mas é exatamente buscar esse equilíbrio na relação do consumidor que é a obrigação do judiciário, né? Sim. E aí o que acontece? E o consumidor é o princípio da confiança. Poxa, eu estou recebendo um boleto igual ao que eu recebo, no mesmo valor, e a gente vive numa era tudo tão rápido, principalmente agora com os pagamentos de Pix. Você não confere, é tudo muito rápido. Olha, eu sou vítima muito mesmo. Inclusive, já printei para mandar minha gerente que até a ligação vem escrito assim, Fone Fácil Bradesco. E aí, quando você liga, é a voz, entre aspas, da Bia, que é uma atendente virtual do Bradesco. Usa a inteligência artificial, né? E ele fala assim, você confirma uma pendente, uma ligação, uma operação assim. A primeira vez, eu falei, não confirmo. Sim. Cheguei a pensar, e falou, eu vou fazer uma transferência. Quando ela falou fazer uma transferência, eu falei, não, deixa que eu ligo para o banco. Sim. Então, ali foi o primeiro alerta. Mas eu recebo quase que todos os dias a ligação. E aí você se pergunta, como tiveram dado acesso aos meus dados? Exatamente. Só o Banco Bradesco tem. Não, e é sempre, e eu falo até, eu já falei reiteradamente isso junto ao banco, porque exatamente... Como que sabe que eu tenho conta lá? Essa semana falaram até que tinha diagnosticado uma transação num aparelho diferente do meu. E eles deram o dado do meu aparelho para justamente você pensar assim, nossa... Gerar uma confiança. Porque, se ele sabe que o meu é tal e o aparelho é diferente do meu, então você começa a acreditar naquela informação. Sim. Aí depois passa uns segundos e você fala assim, não... Volta. É golpe. Aí eu ainda falei assim, vai dar golpe para outra pessoa. Desliguei. Se fosse verdade, eles iam ligar novamente. Não ligaram, mas você chega a ficar em dúvida assustada. O que mais pode ser feito com seus dados bancários? E como você a primeira vez atendeu e deu um pouquinho de prosseguimento, eles ficam insistindo, aí vão mudando a estratégia, até criar um ponto de segurança, como aconteceu do telefone, do aparelho. Sim. E eles vão tentando. E a gente fica, até que ponto os criminosos que têm acesso aos dados bancários, o que mais eles podem fazer? Porque cada dia que passa existem mais golpes. Por quê? Pela falha da segurança do banco, que lucra bilhões, trilhões. Inclusive, recente, teve um dado vinculado que hoje não existe mais assalto a bancos, porque as fraudes elas estão compensando, quer dizer, não precisa se arriscar, não sai de somente casa. Ali monitorando, né? Exatamente. Nós advogados estamos sendo vítima também de um golpe aí que eu tive alguns clientes que caíram na ligação nesse golpe aí de que, para você receber tanto, você... E aí... Como pra você receber 30, você paga 5. Isso. E aí a gente fala assim, mas alguém pediu para você pagar alguma coisa. E eu falo até alguns clientes quando nos procuram, nem estou dizendo nessa do advogado, mas quando começa, eu falo sempre, gente, para você receber, você não tem que pagar.
Então, Exatamente. eu tive uma cliente que pagou quase 20 mil para fazer um empréstimo de 50. Eu falei, como que é isso? Então tu tinha 20 e tu precisava de 50? Precisava, Porque ela pagou 5 para análise de não sei o quê. Depois ela pagou mais 3 para não sei o quê. Por fim, ela já tinha pago 20 mil reais e era um empréstimo de 50. Então, não existe que dinheiro pode... fácil. Exatamente isso. Ela, não é possível, doutora, eu perdi todo esse dinheiro. Eu falei, não, vamos ver o que é possível. E algumas vezes eles ainda fazem um empréstimo. Aí você fica com o dinheiro perdido. Tem várias desse falso do empréstimo que é realizado. E aí, qual o dever de monitoramento do perfil do cliente? Onde a gente pode responsabilizar o banco sobre essas transações suspeitas? As transações suspeitas são todas aquelas que fogem do seu padrão financeiro. Por exemplo, nós advogados faz repasse para cliente. Você tem ali quanto mais ou menos que você faz geralmente para pessoas, para terceiros. E lá na chave Pix, que hoje é a febre, né, dos golpes, você tem os limites de terceiros e tudo mais. Então o banco sabe, então, ela pode fazer para terceiro até 30 mil, até 20 mil. Como que do nada ela vai mandar 50 mil para alguém? À noite, meia-noite, ela vai pegar um empréstimo de 10 mil, porque no Bradesco, por exemplo, é muito fácil você pedir um empréstimo. Ficou errado, tu tá pegando já empréstimo. Era, já foi, já caiu na conta, acabou, né? Então, eles precisam monitorar isso. Questões de horário e, principalmente, valores. Por exemplo, eu tenho uma cliente que foi assaltada meia-noite. Entraram na conta digital dela, na Nubank, e sacaram tudo meia-noite. Fizeram empréstimo e fizeram um Pix no crédito, que é um Pix que você tira dinheiro de um crédito e você paga no mês seguinte. Em torno de 10, 15 mil. Não era padrão dela. Ela guardava dinheiro na conta. E aí o banco não tem um sistema de alerta para bloquear essas transações e falar, fulana, tudo bem? Aqui é da central, você fez tal transação, você confirma, não atendeu a ligação? Bloqueia. Por quê? É segurança, é o que você espera de quem está ali, detentor das suas economias, né? O banco tem uma função social. O banco não é somente guardar dinheiro, te dá um crédito, te dá um débito e acabou. Ele tem uma função social e ele tem uma função também jurídica e suas responsabilidades. E aí, a partir do momento que ele não identifica esse padrão, ele responde pela fraude. Porque a gente fala, o banco deixou isso acontecer. Ele sempre fala, foi por senha, foi por digital, no aparelho cadastrado, mas foi por um terceiro. Foram transações fora do meu padrão que o banco permitiu. O banco não bloqueou para uma análise. Então, isso se torna uma omissão. Ele só deixou. Entendeu? Então, a partir desse caminho, a gente consegue essa responsabilização pela diferença de padrão financeiro. Horários, valores, pessoas que você não costuma fazer transações. Lá no escritório a gente fraciona, porque o Bradesco começou a bloquear. Falei, olha que bom, finalmente, primeira vez que eu vejo. E eu explico para o cliente, olha, o banco pede para a gente faça essa redução para o banco não suspender essa transação. E a gente faz. Porque o banco identificou que eu não tenho costume de fazer transferências para terceiros em valores muito altos. E aí eu vou fazendo cada dia um pouquinho, o cliente, graças a Deus, todo mundo super compreendeu. Aí traz uma segurança, né? Sim. Que seja o padrão deles. Sim. Nos trazer essa segurança. Com certeza. Quando a gente fala sobre crédito é concessão, o banco pode, do nada, cortar o seu limite do cartão de crédito, por exemplo? Deixar de conceder? Não, você tem lá um limite, aí, de manhã cedo você vai usar, quando você passa o cartão não autorizado. Que aí tá você no coração. Mas o que aconteceu? Não, houve redução do seu limite. O banco pode fazer isso? O banco não pode. Ele até pode, desde que ele te notifique com 30 dias de antecedência e justifique por quê. O Banco Central ele tem uma resolução normativa que ele faz toda essa delimitação do tempo, do prazo, porque o banco ele não é obrigado a manter relações com você. Ele pode chegar um dia e falar, Isabel, eu não quero mais que você seja minha cliente. Tá? Estou te dando aqui 30 dias para você tirar seus investimentos, pagar suas contas e vamos encerrar. Ok, ele justificar o tempo e tudo mais, porque o consumidor, pelo princípio da não surpresa também, ele não pode chegar um belo dia e não ter mais limite. Pagar a fatura e quando for usar, não tem mais limite. Ele precisa ser avisado porque ele precisa ter aquele planejamento financeiro. Hoje em dia, no Brasil, o cartão de crédito virou um segundo salário. Então, a partir do momento que a pessoa paga, parcela uma fatura e não tem nada, aquilo ali gera um abalo moral. E a gente vem conseguindo tanto a parte da indenização quanto o restabelecimento do limite judicialmente. Qual o limite, assim,
se é que existe, né, um limite predatório no sentido de indenização desses empréstimos predatórios, por exemplo, aqueles empréstimos que eles vão fazendo recorrência, que as pessoas nunca saem dele. É a renegociação de dívida, né? Geralmente quando chega, empréstimos pessoais principalmente, quando chega na última ou penúltima parcela, o banco vai lá, coloca um dinheirinho na conta e ele refaz aquele empréstimo. E quando a pessoa vai ver, ela já pagou 1 ano, 2 anos, porque ela começa a perceber, poxa, meu empréstimo não acabou. Porque hoje em dia, o brasileiro não tem o costume de olhar extrato. Não, e às vezes é uma ligação. Outro dia também quase fui vítima de uma situação dessa. Todo mundo, né, tem suas histórias. Eu tava fazendo um monte de coisa e a menina com aquela história, eu falo, não, quando fala a primeira frase, eu já falo assim, não tem interesse. Mas ela continua, deixa eu falar, não sei o quê. E eu, como estava fazendo outra coisa, acabei deixando ela falar. E aí, do nada, ela falou assim, não, mas o valor não muda, não sei o quê. Aí eu falei, como assim não muda? Eu não entendi o que ela estava falando. Na verdade, eu não entendi o que ela tinha dito. E aí, a proposta dela é onde as pessoas caem, porque era perfeito. Eu recebia um X de valor, não mudava a prestação, não sei o quê. Aí eu fui, falei, tá, vou analisar. Aí eu liguei para minha gerente de novo, tentar entender qual era a proposta. Maravilha daquela, né? Porque não mudava o valor da prestação. Não. Ou seja, reiniciava do zero. Tudo que eu tinha pago, acabou. Que era exatamente o que você falou, estava acabando, zerava para começar tudo de novo dentro do valor. Por quê? Porque a pessoa já está acostumada a pagar aquilo ali e continua pagando. Então, assim, a perda financeira era absurda que eu teria com aquela situação. E que se eu, do jeito, no ritmo que eu estava ali falando e fazendo outra coisa, porque a gente tem esse hábito de falar uma coisa, eu ia acabar fazendo uma coisa que eu não queria, exatamente. Aí a gente fica imaginando as pessoas mais idosas, de menos que não tem esse insight de parar para ver, porque ele sempre fala, olha, é um troco, você vai pagar a mesma coisa por menos tempo. E caem, fora aqueles que encerram o empréstimo e fazem o refinanciamento. Eu tenho um caso de uma cliente que ela tinha 3 empréstimos, finalizaram, e aí na última parcela eles refinanciaram o valor total. E ela tá pagando. E ela só foi ver 6 meses depois, porque ela falou, nossa, o empréstimo não acaba. E aí ela tentou acessar o extrato, né? E acessou. Tinha o troco? Tinha o troco, só que sem solicitação. E ela não usou o dinheiro. Por quê? Ela sempre falou, olha, eu chegava, eu só recebo um salário mínimo. Eu chego no banco e saco 1.500 e pouquinho. E vou embora. E o dinheiro tá lá. Então, isso também é um empréstimo predatório. Essa oferta de crédito porque de forma invasiva. Uma aceitação tácita, né? Porque sim, ela não pediu nada. Sim, exatamente. Só que porque geralmente a desculpa deles, né, a justificativa é porque houve a entrada do dinheiro. Então, se entrou, houve a aceitação. Na verdade, nesse caso aí, conseguiu provar que sequer ela tinha noção. Não tinha noção, que ela não acessou. E por que o banco refinanciou na última parcela? Porque você tem que refinanciar o quê? O saldo, a última parcela. Eles refinanciaram tudo. Então, assim, não faz sentido. Então, essa questão de oferta de crédito de forma predatória é uma estratégia do banco de metas, de lucro, e existe um papel do banco também de forma de conscientizar o cliente. Não é somente que nem eu sempre falo, te dei um cartão, guarde seu dinheiro e acabou. Não, você não pode ficar ofertando empréstimo para aquele idoso que só recebe R$500, R$700. Você não pode. Isso é ilegal também. Porque ele está recebendo R$700, ele vive como? Aí chega alguém e fala, olha, tem aqui um refinanciamento, e aqueles cartões também que fica pagando só o mínimo, que não acaba nunca. Famoso RMC e RCC. E hoje a justiça, em alguns casos, revertem contra o consumidor. Porque dizem que está usou a previsão do cartão e que ficou exatamente, o mínimo. Mas eles não têm a opção de pagar integral. Não sabem nem o que é aquilo ali. E o integral seria o empréstimo que de fato eles fizeram. Sim. É absurdo a justiça ainda fechar os olhos para isso. E eles entendem que você usou o cartão, você desbloqueou, usou o dinheiro, você sabia. E não entendem como um idoso vai naquelas lojinhas de beira de rua. Eu acho que a grande falha aí é a falha do dever de informar, né? Sim, é o principal, porque você está indo para um público super vulnerável. E você precisa ter um entendimento muito claro. Ou então, às vezes, eles querem também querem fazer outro empréstimo e já não tem margem. Então, para eles, aquilo dali é a solução. Eles não têm noção que eles vão pagar o resto da vida. Não tem. E realmente paga o resto da vida. Já peguei casos desde 2016. E eu também já tive alguns casos assim muito longos. Aí eu pergunto, você recebeu cartão? Nunca.
Não, às vezes recebe, mas nunca desbloqueou. Nunca desbloqueou, nunca usou. Venderam para o meu pai uma vez como cartão de crédito com limite de 8 mil. Ele, poxa, um cartão de crédito com limite de 8 mil. O cartão nunca chegou. Já tem 1 ano isso. E aí ele falou, olha, tem 2 cartões descontando do meu benefício. E ele ligou para a INSS, liga. E eu falei, você caiu no golpe do RMC e do RCC, né? E infelizmente, todo esse público vulnerável está suscetível a isso, principalmente pelo problema da oferta de crédito predatória, porque ele entra num ciclo vicioso. Porque o salário dele vai diminuindo, ele vai pegar mais um empréstimo. E vai diminuindo, vai pegar um empréstimo. Aconteceu uma emergência, ele vai lá e pega um empréstimo. E quando vê, não sobra mais nada. E aquele idoso, aquele aposentado, pensionista, vai estar vivendo em condições horríveis de vida. Humanas, né? já. Sim, com certeza. Ainda mais hoje, como o custo de vida é muito alto, para ele impacta diretamente. Até pensar como que a pessoa sobrevive com salário mínimo no país que a gente vive, já é de pensar, não é possível. Não é possível. Alguma coisa ali lhe falta, né? Agora vamos falar de um assunto também que é muito recorrente, a inesperado encerramento da conta corrente, principalmente. Sem muita comunicação, encerramento prévio, tinha lá o dinheiro, quando a pessoa vai ver, não tem mais. Ou então, às vezes, só descobre quando vai fazer um tipo de transação, uma transferência, e quando vê lá, não tem mais. O banco pode encerrar a minha conta corrente sem me avisar? O banco, essa questão do crédito vai seguir a mesma linha do cartão de crédito. O banco pode encerrar sua conta, pode encerrar o seu relacionamento com você, desde que ele te notifique, te avise claramente, com 30 dias de antecedência, justificando os motivos. Desinteresse comercial, suspeita de fraude, mas ele precisa comunicar expressamente e justificar. Eu já peguei alguns casos que o banco fala, olha, eu mandei uma carta para a casa dela. Cadê? Porque ele é um documento unilateral que você diz que é uma carta. Tem um AR, um SMS, um WhatsApp, um e-mail. Não é difícil para o banco entrar em contato com a gente. E ainda assim eles não fazem. A gente chegou a um momento que quando a gente olha para trás, houve uma oferta muito alta de crédito, principalmente de bancos digitais, abertura de conta sem análise de perfil, tudo muito amplo. E aí, com o passar dos anos, aumento de golpes, as contas passaram a ser encerradas porque são avaliadas por robôs e de uma vez só encerradas, por lote. Né? E isso não pode ser feito, porque concedeu o crédito, concedeu a conta, você tem que seguir esse padrão, que é o mesmo do cartão de crédito, você precisa avisar o consumidor, você precisa notificar o consumidor. Nessa leva de encerramento, chegaram muitas pessoas que tinham perfis de transação de jogo do tigrinho, muitas, e aqueles perfis, assinatura de canais adultos. Então, quando você tinha aquele padrão de assinatura, sempre débito em conta, Pix para casa de apostas, o banco já entende que você não está seguindo a finalidade social da sua conta. Não é que ele queira controlar o seu dinheiro. Eu expliquei que o banco tem uma função social também. Para isso, ele acaba usando, que é o que a gente tem visto recentemente. Esses padrões de transação que o banco escolhe não te ter mais como cliente. E aí, a maioria das vezes, a pessoa vai fazer um Pix, ou alguém vai fazer um Pix e fala, olha, não consigo te mandar nada, não consigo te enviar um TED. Tá voltando. Aí, a pessoa descobre que a conta foi encerrada. Ainda que seja por essas transações, o banco precisa notificar. Então, ainda que tenha essa atitude suspeita, que, entre aspas, seria ilegal, não impede que o banco faça a notificação prévia. Exatamente. E se não fizer isso, também gera dano moral? Também gera dano moral e restabelecimento da conta. Das duas maneiras. Uma vez que ele não respeitou as regras, cabe voltar... Aquele ato é nulo. O ato se torna nulo. Exatamente. Outro assunto que afeta o planejamento financeiro e pode gerar discussões judiciais é a redução dos limites do cartão de crédito, né? Sem a prévia confirmação. Você já até deu uma prévia no sentido assim, pode, desde que notificado previamente... E a pessoa precisa dar ciência disso, ela precisa concordar ou não. Notificou, tá valendo. Notificou, o consumidor ficou sabendo, já está valendo aquela ação. E quando ele toma conhecimento com tempo hábil para que ele se planeje financeiramente, já está valendo. Entendeu? A gente teve casos que chegou com AR assinado, e-mail com confirmação de leitura, e aí realmente nesses casos não tem como a gente anular.
porque o banco fez o papel dele de acordo com a resolução do Banco Central, né? Mas se for nesse informou. prazo mínimo de De utilização. 30 dias, exatamente. Nesse prazo mínimo. Notificou, tá valendo. E aí, se a pessoa tem uma programação, isso não seria justificativa? Não seria justificativa, porque existe o prazo de 30 dias. O Banco Central entendeu que em 30 dias você consegue abrir uma conta, reprogramar seus compromissos financeiros, suas transações, né? Quando ele delimita esse tempo, ele entende que ali é suficiente para que você não tenha nenhum prejuízo. Agora vamos falar de um assunto pouco comum, né? Das pessoas divulgarem em relação ao custo da conta. A gente sabe que hoje a manutenção de uma conta, ela é cara, sim, cara mesmo. Se você fizer a contabilidade, então, durante um ano, é assustador. Mas pouca gente sabe que existe um direito gratuito, né, previsto nas regras do Banco Central, e de isenção de tarifa. Como que funciona isso? É possível requerer, ter um perfil, precisa ser hipossuficiente? Como que é? Todo brasileiro tem direito a ter uma conta bancária gratuita, de acordo com o que determina o Banco Central. Uma. Você pode chegar no banco e falar, olha, eu quero abrir uma conta básica, sem nenhuma cesta de serviços. Essa conta básica, o consumidor pode fazer 4 TEDs e 4 saques em caixas 24 horas. E transações no mesmo banco, ele também não paga. Uma vez por semana? Exatamente. Pegar dinheiro da semana, por exemplo. Exatamente, dessa maneira. E ele é isento, né? Não existe perfil, não existe limite de movimentação. Ele é um direito básico financeiro. Todos têm direito. A gente vê muitas tarifas absurdas de manutenção de conta, né? E às vezes já falaram para mim, porque você movimenta muito, e então a gente tem que ter um valor maior para administrar sua conta. Isso não é justificativa. Né? A cesta de serviços, ela vem detalhado, quais são os benefícios. Porque antigamente a gente não usava muita coisa. Sim. Hoje, o autoatendimento, a gente isentou tudo. O banco de tanto trabalho, né? Porque a gente faz tudo sozinho hoje em dia. Exatamente. Muito difícil você ter que acionar o gerente sem ser por fraude, né? Um golpe, algo urgente. É por isso que quando eu preciso, eu fico com raiva de me atender. Porque eu quase nunca falo. Então, se uma vez eu pedir, eu precisar, atendida, né? Eu preciso ser atendida. Exatamente. O que está incluso nesse pacote de serviços essenciais, você já falou, que em relação a 4 saques... Esse 4 TEDs. O que fazia se o banco se recusar a oferecer essa conta gratuita? Você tem que registrar uma reclamação perante o Banco Central ou consumidor.gov. Eu sou adepta do Banco Central, porque é o órgão fiscalizador dos bancos. Né? É o único órgão que o banco tem medo. É o Banco Central, porque as sanções do Banco Central aos bancos que ela fiscaliza são pesadas. Então, você fazendo reclamação direto no Banco Central do que ocorreu, você vai ter uma resposta muito mais efetiva do que você ir em Procon, fazendo consumidor.gov, ouvidoria, saque e etc. Então, sempre oriento os clientes, pessoas que vêm tirar dúvida, reclamação de Banco Central, porque é o único órgão, é a única coisa que o banco tem medo e o banco respeita. Né? Eles têm um prazo eficaz. Super eficaz. Você vai ter uma resposta do banco, ainda que o banco fale que não tem resposta. Eu já peguei isso. Né? O Itaú falou que não tinha no momento o retorno, mas que daria em 10 dias úteis. Mas ele respondeu ao Banco Central em 5 dias úteis. A minha cliente há 1 ano, ele não tinha respondido. Então, a forma mais eficaz de problema bancário e você pleitear esse benefício é fazer uma reclamação no Banco Central, que com certeza ele vai te redirecionar para uma agência para você fazer a abertura da sua conta gratuita. É muito comum a gente verificar cobrança de tarifas lá, que a gente nem sabe se está devido, se está indevido. Como saber se está sendo cobrado por tarifas indevidas, por exemplo? O que seria o correto? Essa cesta, tudo que tem dentro dessa cesta... ele pode cobrar além da cesta? Como que funciona isso? Ele não pode cobrar além da cesta e você, toda vez que faz uma conta, existe um contrato de abertura de conta. É muito importante ler, porque ali ele vai ver tudo, ali vai estar muito claro, às vezes muito claro, né? Às vezes não. E aí, sendo contrato de adesão, a gente não discute muito. Exatamente. Então tem essa, muita gente fala, não leu e assinou. Depende. Primeiro, você vai ter aquele contrato que vai ver tudo aquilo que o banco pode fazer com você. E na maioria das vezes, essas tarifas não estão ali. Porque a cesta de serviços, né, a tarifa de manutenção de conta, geralmente vem um cartão de débito, um cartão múltiplo, cheque especial.
E só, não vem nada muito além disso, né? E o que vem hoje sendo muito realizado de desconto indevido são seguros. Eu já vi tarifa de extrato, a pessoa fica, não tira extrato. Hoje em dia, então, ninguém tira extrato. Né? A cliente pegou 5 anos de tarifa extrato, mais de 3 mil reais. Para ela que recebe um salário mínimo, faz muita falta, que ela só foi ver depois. Por quê? A cesta de tarifa dela aumentou para 100 reais. E ela falou, não, gente, não tem como. E aí foi ver o extrato, descobriu, pegou o contrato de abertura da conta, que foi pelo INSS, e não tinha essa previsão. Então, assim, tudo aquilo que você não contratou, o banco não pode te cobrar. E tudo aquilo que ele debita indevidamente, sem a sua anuência, cabe restituição em dobro, além de você pleitear a sua indenização por danos morais. Mas essa devolução, ela tem um período para eu cobrar retroativo? Tem, de 5 anos. 5 mesmo anos do primeiro desconto. Mesmo que seja mês a mês. São 5 anos do último desconto. Dali para trás é o que você conta. Fui descontada dia 10 de agosto. Então, tudo aquilo que foi descontado 10 de agosto de 2020 para cá, eu posso pleitear a minha restituição. Agora vamos voltar um pouco sobre a questão das fraudes, né? De uma forma mais ampla. Vamos entender como funciona essa responsabilidade do banco em diferentes tipos de golpe, por exemplo, aqui. Se eu fui assaltado e fizeram transferências e saques após o roubo, o banco responde? O banco responde. Por quê? Certamente o bandido não fez compras e ele não fez transações nos valores que você fazia habitualmente. Com certeza. Geralmente eles vão lá, fazem compras no débito, no crédito por aproximação. Geralmente maquininhas. Um saque só pega todo o dinheiro que tinha na conta. Ou vai fazendo de 50 em 50 em 50. Já vi dessas duas maneiras. Sempre maquininhas de pessoas físicas. E aí volta para a questão do seu padrão financeiro. O banco não vai responder pelo assalto. Ele responde por quê? O seu aparelho foi acessado por terceiros que conseguiram entrar na sua conta, e aí, fazer transações atípicas. Foi com senha, autorização, não tinha como eu saber que não era você. Mas o banco sabia que eu estava fazendo, por exemplo, uma transação 1h da manhã, um empréstimo 2h da manhã, que eu passei o meu cartão de débito 20 vezes, que eu zerei a minha conta do nada. Ele tem esse dever de obrigação, esse dever de cautela. Porque está fora do seu perfil de Porque está fora do seu perfil de consumidor. E com tantas fraudes, tantos golpes, o banco ele precisa aperfeiçoar o seu sistema de segurança. Porque assaltos, invasões de conta estão muito crescendo demais. Então, o banco precisa se adaptar a essa realidade na era dos golpes. Ter esse controle, essa segurança maior. Então, o STJ afirmou o entendimento de que o banco vai responder por todas as transações atípicas fora do padrão financeiro do cliente. Seja em assalto, seja em golpes, seja quando seu telefone é hackeado. Tudo aquilo que o banco não teve o dever de cautela, que ele foi omisso, ele vai responder judicialmente. Por isso, inclusive, abriu aspas para eles criarem a cobrança de tarifa de seguro, alguma coisa. Exatamente, seguro conta protegida. Porque o prejuízo para ele estava ficando muito caro. E ele fala, se você sofrer um golpe, você é indenizado pelo banco 2 mil, 3 mil, né? Porque isso já isenta ele um pouco. Porque a pessoa tem direito, independente de estar pagando esse seguro. Independente do seguro. O seguro é um plus, né? A gente sempre fala. Seguro é aquele a mais. Um seguro de vida, um seguro cartão. Você nunca pensa que você vai usar. É aquele extra, que se você precisar um dia, tá lá pago. Né? Então, ainda que tenha esse seguro, que nem o seguro celular, se equipara. Né? Você recebeu o seguro, mas, por exemplo, nesse meio tempo demorou 1 ano para o banco te indenizar. Nós, advogados, se a gente ficar sem celular, o que vai causar para ela? Então, esse abalo, a gente pleiteia a indenização também por essa demora. Às vezes, eles pedem documentos que não existem. Já mandou o mesmo documento e pede de novo. Então, assim, existe essa problemática que também a gente consegue responsabilizar o banco. Essa morosidade, né? Exatamente. E qual a responsabilidade do banco em caso de clonagem de cartão? Também entra na questão da segurança. Porque hoje os cartões não têm mais chip, são por aproximação. Então, essa segurança é tão falha que qualquer um vai pegar o seu cartão por aproximação, vai conseguir clonar, fazer um igual e usar. Entendeu? É porque se eles disponibilizaram a tecnologia, eles também têm que ter o equipamento suficiente para promover essa segurança. Exatamente, para proteger, porque a gente nunca pensa que isso vai acontecer, mas o banco tem que pensar. O banco tem um lucro estratosférico, né? Então, nessa mesma proporção, ele precisa investir em segurança, porque não é somente dar o dinheiro, dar o cartão, dar o crédito e acabou o papel do banco. Não.
Isso não pode acontecer. Você está lidando com o dinheiro das pessoas. Você administra aquilo ali, você detém aquilo ali. Então, é o mínimo que você pode oferecer é segurança. Uma conta segura de que transações fora do seu padrão vai ser bloqueado pelo banco, que o seu cartão não vai ser facilmente clonado, que pessoas não vão conseguir utilizar seu cartão para fazer compras de madrugada, que você sabe, confia que o banco vai bloquear aquelas transações. Então, tudo isso engloba a responsabilidade bancária. Como fazer um parâmetro assim de passos seguros e conhecidos para que a gente se sinta mais seguro de tudo isso? Então, vamos lá. Quais os principais direitos que os consumidores desconhecem, mas quando falamos de banco? Primeiro, a questão da conta gratuita. Muita gente fala, isso não existe. Existe e é um direito consumidor. E existem contas específicas que a lei coloca como isenta. Contas para recebimento de pensão alimentícia, conta salário e conta para receber benefícios. São contas que são isentas de tarifas, além da lei, né, que determina a conta gratuita. Então, essa classe, o banco não pode fazer desconto de manutenção de conta. Mas a partir do momento, por exemplo, se tiver mais movimentação, porque eles gostam de desclassificar. Sim. Não, teve mais do que tantas transações, então tem que cobrar a tarifa. Isso pode? Isso não pode. Porque na lei que conta sobre a conta gratuita, não fala. Olha, se você fizer 10 transações por mês, a sua conta pode virar corrente. Se você fizer 5 por semana, sua conta vai virar corrente. Porque o banco ele tenta sempre intimidar o consumidor para colocar ele como errado. Poxa, fiz muita transação, não estava pagando nada de manutenção de conta, vou parar de fazer a transação. Então, eles tentam reverter essa situação, né, de colocar para o lado do consumidor, né? Tá movimentando muito, então sua conta não é mais a gratuita. Porque a gratuita é para pegar, sacar e ir embora para casa. Né? Existe esse padrão também, infelizmente, de culpabilizar o consumidor. Existe algum passo a passo para denunciar irregularidades? Existe sim. A gente orienta primeiro o banco, né? Ele precisa ficar sabendo o que está acontecendo. E quando você não tiver esse retorno do Banco Central, existe um canal específico que você delimita qual é o banco, qual é o assunto. É bem autoexplicativo no site do Banco Central, que você relata todo o ocorrido. E como eu mencionei, é o único órgão que o banco teme. Então, a gente orienta. Reclama com o banco, faz aquele processo administrativo, anota o protocolo, quem te atendeu, explica o que aconteceu, porque ele precisa ficar sabendo para ver, né, se a gente consegue que ele tome alguma medida. E aí o banco se tornando omisso, não respondendo, não solucionando, Banco Central. Qual a dica mais importante para quem quer se proteger desses abusos dos bancos? A dica mais importante que eu falo todos os dias: tenha o hábito de consultar o seu extrato bancário. Porque, é muito grande, faço muita transação. Tira um diazinho, dá uma olhada, porque você pode ter uma compra que você não fez, uma tarifa, pode ser acreditado um empréstimo que você não fez, pode ter alguma irregularidade. Então, o extrato, ele é o seu mapa. Tudo vai estar ali bonitinho lançado. Então, quando você cria o hábito de consultar o seu extrato, você reduz muito a sua chance de ter um desconto indevido ou uma fraude na sua conta, né, sem sua permissão. Tem alguma dica mais importante do que tudo isso? Alguma coisa que eu tenha esquecido de te perguntar e que você acha que é muito importante para que a gente não tenha esquecido? É porque o banco, né, engloba tanta coisa. Ou um mito? Um mito, que o gerente do banco não é seu amigo. Não é. Ele está trabalhando, ali é o trabalho dele. Ele tem metas a cumprir, porque senão ele perde o trabalho dele. Então, o gerente do banco não é seu amigo. Tem muito cliente que chega e fala, poxa, mas não vou entrar com o processo agora, minha gerente falou que vai me ajudar, né? Vou lá na minha agência. Eu tive uma cliente que caiu no golpe da falsa central da portabilidade, e foi a mesma coisa. Vinha com o nome do Bradesco, ela atendeu, falou, olha, uma compra na Magazine Luiza, R$4.000. Você fez? Ela, não. Clica nesse link que a gente vai desfazer a compra e vai cancelar. Entraram na conta dela, fizeram 2 empréstimos. Quando ela viu que foi de imediato, foi na agência dela em São Cristóvão, atrás do gerente. Gente, não, vou cancelar. Você fez agora, dá para cancelar esse empréstimo e essas transações que foram feitas. Depois de 6 meses, ela, Tayane, eu tô esperando o meu gerente. O gerente não vai te ajudar. Não vai. Exatamente, porque ele está ali definindo os direitos do banco. Exatamente. Né? Se o gerente também for cancelar todas as fraudes, o banco vai falar o quê? Você tem alguma coisa a ver, porque não é possível. Então, o banco ele tenta sempre se colocar
o mais afastado possível para culpabilizar terceiros e culpabilizar o consumidor. Porque ele vai falar, você atendeu o telefone, você clicou no link, então a culpa é sua, se vira. Né? Então, até onde o banco puder se esquivar de responsabilidade, ele vai se esquivar, porque o banco não quer perder dinheiro. Agora, quando a gente vai numa via judicial, em que o consumidor está com um advogado, ele tem um campo de produção de provas, ele tem a lei do lado dele, né, como consumidor, e a gente consegue provar que não foi o consumidor por falta de atenção, ele foi enganado. Porque ele confia tanto no banco que ligaram para ele se dizendo do Bradesco, com os dados que só o Bradesco tem, e ele acreditou. Então, ele é vítima tanto quanto o banco. Muito obrigada, Tayane. Nada, eu que agradeço. Já deixo aqui o meu convite para que você volte para lá mais um pouco. Todo mundo passa por esses apertos, né? Sim. Quando a gente fala de relação. É bom porque todo mundo tem uma Sim. conta e muitas vezes a gente se sente vítima desses abusos e fica sem saber exatamente o que você falou. E eu acho que um dado bem interessante que você falou foi isso. Ai, mas o gerente é meu amigo, como é que eu faço? Vai me ajudar. Não, ele vai fazer isso, ele sempre é tão legal comigo, né? Mas na verdade ele está representando a instituição. Se você lembrar, ele me deu um empréstimo quando eu precisei. Mas ele tem que dar, ele é do gerente do banco, ele libera. Ele não fez mais do que o trabalho dele. Porque você pagou juros por esse empréstimo? Exatamente. É o serviço que o banco vende. Não é um favor. Ele me deu um cartão de crédito. Mas é o serviço que o banco vende. Você não paga a anuidade do seu cartão? É isso, ponto. Então, assim, as pessoas, elas individualizam muito o banco no gerente. Né, se espelham ali, vai dar tudo certo, ele vai me ajudar, porque ele me deu um empréstimo muito alto, ele me deu um cartão alto, então ele vai me ajudar. Não vai. Então, parte por aí. Obrigada. Nada, eu que agradeço. Eu tenho certeza que esse episódio trouxe várias explicações muito importantes para que a gente entenda um pouco mais dessa relação de direitos e deveres nossa com o banco. Principalmente entender que eles sim têm responsabilidade de cuidar dos nossos dados. E se nós fizermos alguma transação fora do nosso perfil, é de responsabilidade do banco. Mas se ainda assim ficou alguma dúvida, você pode deixar sua pergunta aqui, que nós vamos responder a todos. Também nos sigam nas redes sociais, doutora Isabel, doutora Tayane, e Juridicamente Falando, que sempre tem alguma dica maravilhosa para você. E não esqueça, se inscreva no canal para você não perder nenhum episódio.